Então, abordando esse tema um pouco, quando imaginamos em reprodutibilidade em pesquisa, eu imagino pegando um artigo e tentando levar para o meu laboratório e tentando reproduzir esse artigo, né, nas condições do meu laboratório. E aí começam a surgir algumas questões quando eu não consigo fazer isso, né? Será que eu errei o cálculo? Será que eu estou com algum problema no meu laboratório? Será que o meu equipamento não está funcionando de forma adequada? Será que meu padrão analítico não é o adequado? Enfim, né? Às vezes nós não questionamos o artigo por ele ter vindo de uma revista com alto fator de impacto, e nós ficamos com essa percepção ou com esse sentimento, né? Mas esse sentimento, eu quero trazer para você, se você já passou por isso, você não está sozinho, né? Porque esse sentimento, essa percepção, surgiu numa questão, tá? Dos artigos da revista Nature, onde foram pesquisados 1.576 pesquisadores, foi feito um questionário para os mesmos, e foram feita essa pergunta: existe uma crise de reprodutibilidade na pesquisa? Isso não só em química, não só em farmácia, mas em diferentes áreas, né? Então, quando nós falamos isso, na primeira fração, 7% não souberam opinar a respeito desta crise. 3% falaram, não existe crise nenhuma, né? 38% falaram, olha, existe uma leve crise, e 52% existe uma crise significativa. Então, como eu disse a vocês, vocês não estão sozinhos, porque 90% dos pesquisadores concordam que existe uma crise de reprodutibilidade, onde você vai lá, pega um artigo científico, pega uma pesquisa, tenta reproduzir no teu laboratório e não consegue. Parte dessa reprodutibilidade, 52% dos próprios pesquisadores que geraram a própria pesquisa, não conseguem reproduzi-la. Então, vejam, é algo significativo que denota a existência de uma crise. Quando nós falamos, né, em garantir a reprodutibilidade, né, no laboratório de pesquisa, nos laboratórios analíticos, o que nos vem em mente? Nos vem em mente algumas ferramentas. Dentre elas, né, destacamos a validação dos métodos, ou seja, será que aquele meu método funciona? Então, a partir do momento que eu tenho um método desenvolvido, o primeiro ponto, o primeiro tópico é saber se, estatisticamente falando, ele é coerente. Ou seja, vou lá, utilizando amostras controladas, amostras de concentração conhecida, e que eu sei o comportamento dela, e obtenho o resultado a partir do meu método. Feito isso, eu comparo os resultados de forma estatística. Esse é o primeiro ponto. Uma vez tendo a certeza de que meu método funciona, qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo, eu costumo dizer que tudo na vida do analista seria muito bom se o 5 fosse 5, se o 7 fosse 7. O grande problema é que os nossos resultados, eles sempre são 5 mais ou menos alguma coisa. E de onde vem esse mais ou menos alguma coisa? Esse mais ou menos alguma coisa vem do acúmulo de todos os desvios das etapas do meu método, dos equipamentos utilizados, da minha amostragem. Então, vejam, nesse ponto, como analista, eu sei que meu método funciona e sei quanto meu resultado varia, né? Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é trabalhar com amostras reais, né? Mas tudo seria muito bonito e maravilhoso se a minha validação e a minha incerteza durassem eternamente, né? E não é o que acontece. O que acontece é que, na rotina, utilizando amostras reais, no dia a dia, essas variações podem aumentar ou diminuir com o tempo, né? Então, a ideia, eu posso utilizar, por exemplo, cartas de controle, utilizando amostras de concentração conhecida, analisadas em conjunto com amostras desconhecidas, né, com as minhas amostras reais, para continuar avaliando, né, a validação dos meus métodos e, obviamente, a incerteza da minha medição.
Qual o problema disso, se nós já temos tudo isso definido? O grande problema é que, na pesquisa, todo o peso da garantia do resultado, todo o peso que nós colocamos na confiança do nosso método, recai somente sobre a validação dos métodos. Ainda hoje é difícil você encontrar artigos onde você tem o desenvolvimento, a validação, ou o cálculo da incerteza. Tá? Ok. Então, continuando isso, né, nós falamos, e obviamente considerando o artigo que mencionei anteriormente, eu falei, bom, isso está muito relacionado à percepção que os analistas e pesquisadores têm com relação aos artigos avaliados por eles. Né? Mas será que isso realmente ocorre? Na prática, como isso acontece? Então, nesse questionamento, nós desenvolvemos no nosso laboratório, né, no nosso RQA Labs, que é Research in Quality Assurance, né, no laboratório, nós desenvolvemos uma pesquisa através da aluna, né, Bruna Adriane Ferreira, onde nós avaliamos a crise, né, de reprodutibilidade em termos de validação e incerteza do resultado. Como é que foi esse desenvolvimento dessa pesquisa? Num primeiro momento, nós avaliamos inúmeros documentos científicos, avaliamos artigos, tá, de revistas de alto fator de impacto, teses e dissertações, monografias, considerando instituições ranqueadas com alto valor, né, nos rankings internacionais e nacionais, e nós consideramos os ensaios e os cálculos realizados por eles. Tá? O que nós fizemos a seguir? Nós pegamos esses artigos e confrontamos com guias e normas nacionais e internacionais utilizados como referência para as condições de ensaio, tá? Utilizando, por exemplo, os parâmetros de validação e os critérios de aceitação para aqueles ensaios daquelas determinadas áreas. E, para se calcular, né, utilizamos um software de validação, porque, como o professor Elcio disse, nem todos os cálculos são feitos pelo Excel, nós não conseguiríamos fazer. E pelo volume de informação que nós tivemos, fomos obrigados, então, a recorrer a um software realmente, porque senão nós geramos, para vocês terem uma ideia, mais de 130 relatórios de validação e de incerteza, o que seria criado, obviamente, a partir de diferentes planilhas, porque nós temos diferentes guias e normas para aplicar, o que tornaria realmente algo impensável para ser feito durante um mestrado. E quais foram os nossos resultados obtidos? Né? Levando em consideração o uso de protocolo, né, apenas 47% dos artigos e documentos avaliados utilizaram o protocolo correto e 63% não realizaram todos os ensaios. Quando o protocolo pedia, né, a execução correta de um determinado parâmetro com um determinado número de níveis, com um determinado número de replicatas, esse número, essa quantidade não era atendida. Tá? Outro fator também importante que nós observamos é que 59% utilizaram mais de um protocolo para definir condições de ensaios e critérios de aceitação. Não estou falando que aconteceu isso, mas quando eu utilizo mais do que um ensaio, tá, para o mesmo método, né, quando eu uso mais de um protocolo para o mesmo método, dá a impressão de que parece que parte dos meus parâmetros ensaiados não foram atendidos, então eu precisei de um segundo guia ou norma para segui-lo. Né? Toda vez que eu escolho um guia ele é baseado na sua adequação ao uso. Tá? Cada guia ele é criado para ser utilizado dentro de um escopo pré-determinado. Eu gosto muito de dar o exemplo da Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária no Brasil, onde ela tem, para análise de fármacos, 2 guias distintos. Um, que é a RDC 166, voltado para fármacos em produtos comerciais. Tá?
e a RDC 27, voltado para fármacos em matrizes biológicas. Por que essa distinção? Porque nós temos, né, dois guias distintos de uma mesma agência com o mesmo princípio. Se nós analisarmos a RDC 166, nós estamos focando numa matriz limpa, cujo analito de interesse, que é o fármaco, estará em alta concentração. E, em se tratando de matrizes biológicas, nós estamos falando de uma matriz complexa, onde a concentração do analito vai estar muito baixa. Tá? Então, vejam, eu não posso atingir os critérios da RDC 166 se eu aplicar uma matriz biológica. E a recíproca é verdadeira, em se tratando de uma matriz complexa, aplicando em a RDC 166. Correto? Então, veja como o guia é extremamente, a escolha do guia é extremamente importante. 82% dos pesquisadores parece não entender o contexto da aplicação frente a isso que eu acabei de falar para vocês. Então, ele não escolhe o protocolo correto e ele não entende a aplicação porque ele acaba realizando todos os ensaios de forma inadequada. 81% não utilizaram as condições analíticas adequadas, ou com o uso de padrão interno, ou com as condições analíticas necessárias, como falei, de replicatas, enfim, para a correta validação. Tá? Com isso, nós reservamos aqui do lado todos esses problemas relacionados ao uso do protocolo. Com relação aos cálculos, o que nós observamos avaliando os cálculos aplicados? 79% não realizaram o cálculo correto para a determinação do limite de quantificação e 86% para a determinação do limite de detecção. 78% não realizaram o cálculo correto para a precisão intermediária e 100% dos estudos de linearidade ou não realizaram os testes estatísticos suficientes e apropriados, ou seja, todos os subparâmetros determinados pela linearidade, ou, quando realizados, os cálculos e resultados não estavam corretos. Tá? E colocamos aqui do lado, então, também os problemas obtidos com os cálculos. Fora isso, em questão de rastreabilidade, 56% somente disponibilizaram os dados brutos. Existe uma vertente agora, onde nós temos a disponibilização maior dos dados brutos, e isso se torna uma exigência maior por parte das revistas. Mas, quando realizamos essa pesquisa, somente 56% realizaram ou disponibilizaram os dados brutos. O que isso é um problema para nós. Por quê? Nós não temos certeza de como foi feito aqueles dados, aqueles ensaios. Apenas 28% utilizaram o padrão interno quando era exigido pelo guia ou pela norma, e apenas 8%, é uma porcentagem muito baixa, citam o uso de equipamentos ou utilizaram equipamentos verificados ou calibrados. Então, notem que aí nós estamos adicionando mais um ponto de variação, mais um ponto de problema. Com isso, nós temos que, quando somamos todos os problemas de uso, isso aqui são alguns que nós citamos, se vocês quiserem olhar, esse documento, essa dissertação, está disponível lá na Universidade de São Paulo, tá? Vocês podem baixar tranquilamente. O uso de protocolo, quando adicionamos aos problemas de cálculo, mais os problemas de rastreabilidade, o que nós temos? Nós podemos constatar a incerteza apresentando valores elevados. Só para vocês terem uma ideia, 57% obtiveram valores de incerteza expandida maiores de que 40% no primeiro ponto do intervalo da aplicação. Então, notem que eu tenho valores elevados considerando apenas os parâmetros da validação. Nós não calculamos a incerteza levando em consideração os equipamentos, o desvio, a amostragem, que poderiam resultar em valores ainda mais elevados. E desses, 49%, né, dos valores de incerteza
foram maiores que 100%. Uma incerteza maior do que 100%, eu não consigo nem estimar fisicamente o que ela significa, né? Então, vejam, com isso, nós podemos associar que a crise de reprodutibilidade está diretamente relacionado ao quê? Ao uso incorreto de protocolos, ao cálculo realizado de forma incorreta e a rastreabilidade não utilizada, não avaliada, não apresentada de forma correta. E com isso nós aumentamos os valores de incerteza. Então, toda vez que você vai pegar um artigo que, apesar de ter sido validado, quando você vai tentar reproduzir no seu laboratório, você tem resultados, né, diferentes a cada vez que você realiza. Por quê? A incerteza, o intervalo da incerteza é tão grande em que este valor, este resultado obtido, ele fica pipocando dentro deste intervalo maior. Então, gente, eu trago para vocês agora essa dúvida. Está tudo errado? Né? Não necessariamente está tudo errado. Às vezes, aquele intervalo que está sendo utilizado, ele está sendo utilizado num intervalo muito grande, que também vai influenciar na incerteza, como o próprio professor Elcio disse agora de manhã. Podemos estar utilizando também fora do escopo que o nosso método foi preconizado. Então, às vezes, a ânsia de obter limites de quantificação tão pequenos, né, nós levamos a um intervalo de aplicação que não é o adequado para ser utilizado. Então, o método pode funcionar, mas talvez não para aquele intervalo. E como nós podemos resolver esse problema? Bom, além de, obviamente, calcular da forma correta, uma das ideias, não estou falando de aplicar formalmente os requisitos do sistema de gestão, ou seja, você ir lá e se tornar um laboratório acreditado, mas é algo realmente preferível, né? Mas, às vezes, a gente sabe que, na pesquisa, às vezes, isso não é viável. Mas olhar para o seu laboratório com os olhos dos requisitos do sistema de gestão da qualidade que foram desenvolvidos para essa finalidade. Ou seja, uma ISO 17025, um sistema de boas práticas de laboratório, uma 15189, uma 17034, uma 17043, dependendo da atividade realizada no teu laboratório. Obviamente, sempre se apoiando em guias e normas nacionais e internacionais e entendendo a aplicação deles, entendendo o direcionamento dos mesmos. E, por último, utilizando planilhas, cálculos e software validados. Não adianta você trabalhar com todos os requisitos, com equipamento de ponta, com os melhores analistas, se a sua planilha, os seus cálculos e o seu software estiver dando um resultado errado, se você utilizou questões erradas relacionadas a isso. E era isso que eu queria trazer para vocês. Deixo aqui todos os meus contatos, caso tenham alguma dúvida, caso queiram bater um papo a respeito, eu fico muito contente. Obrigado a todos e agradeço mais uma vez o convite para participar desse evento.